Vamos lá, eu vou falar sobre engenharia reversa. Eu escolhi esse tema porque é um tema que eu acho muito bacana e eu não vejo muita gente falando sobre isso, principalmente em iOS. Sou Rafael Bertoldo, estou no Banco Inter. Aliás, temos vagas também. E, ontem eu encontrei com o Guga, que foi por muito tempo o organizador do Concorredes BH, e falou que eu fui um dos primeiros lá, e eu achei relevante colocar isso aqui. Tem uma banda também com o Gabriel Oliva, que também é organizador aqui, Telefrag, segue a gente lá nas redes sociais, jogo também uns MMOs aí, e faço Kung Fu uns 7 anos também. E como falaram, né, tem 18 anos que eu estou na carreira aí, né, e eu já vi de tudo um pouco, de quase tudo um pouco, vamos dizer assim. Inclusive, a Assembly 6502. E o que é o 6502? É o processador que está dentro do Nintendinho. E depois eu explico por que eu me envolvi nisso. E eu vi isso aí em alguma palestra, eu sempre levo isso comigo, né, que programar é mover zeros e uns, vou mostrar assembly e vocês vão ver que isso é verdade. Então, o que é engenharia reversa? Né? É você pegar alguma coisa pronta e desconstruir aquilo, basicamente para você entender como aquilo funciona. Mas para quê, né? Fazer isso para quê? Bom, na década de 90 o pessoal adorava fazer keygen, né? Hoje não vamos fazer isso, primeiro que, pô, vamos pagar licença para moçada e ninguém mais chipa código com keygen, toda validação hoje é via internet, né? Trapacear em jogos é uma coisa legal, né? Isso aí que me tornou, o último jogo que eu gostei de jogar offline foi Quake, porque depois disso eu fiquei sabendo como é que as variáveis ficavam na memória. E aí você tem 12 tiros, você dá um, você procura na memória tudo que era 12, que agora é 11, dá mais um, que é 10, você acha o endereço de memória, bloqueia, pronto, tiro infinito. Acabou a graça do jogo. Descobri qual o novo iPhone ser lançado, o Rambo tem uma talk sobre isso no NS Spain, se não me falha a memória, muito boa. Se vocês não viram, vejam. Mas o principal que eu estou aqui para falar é para resolver problemas. E é o que eu faço no dia a dia, quase sempre, assim, eu preciso de alguma coisa que eu preciso saber como funciona. E saber como funciona é muito interessante, porque te permite você a não ler esses dois livros aqui. E aí, quando você acaba de tentar, né, coisas e você vê que não acontece, o que a gente faz? Vai no Stack Overflow. Só que aí, né, nem sempre o Stack Overflow te salva. E aí você fica com essa, né? Você tem a caixa preta ali, que você coloca coisas, e o output não está de acordo com o que você quer. E para muita gente aqui, eu tenho certeza que a maioria total já pegaram essa caixa preta aqui, ó. Quando você está no debugger lá do Xcode, e cai no assembly, você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Bom, isso é o que o compilador gera, né? Você tem seu código Swift, ele vai passar no front-end do compilador. Front-end não é front-end, back-end igual Java, back-end, nada a ver. São só duas partes do compilador. Que ele vai otimizar seu código e depois vai transformar para plataforma específica. Né? No caso, se estiver rodando no simulador, vai para x86, se estiver rodando no telefone, vai para ARM. E no final nós temos o código de máquina, que é um monte de zeros e uns que eu falei lá atrás. E que, para a gente entender, a gente transforma em hexadecimal. E toda vez que a gente pega esses códigos aí e não consegue entender nada, porque, teoricamente, chama código de máquina para a máquina entender. Exatamente. Só que para a gente fazer o inverso, de pegar de um para o outro, para o assembly é fácil, porque é um para um. Sempre a instrução B8, eu sei que é um move para EAX. E ele sempre vai ler os 4 próximos dígitos, que é os próximos 4 bytes, que é para jogar no registrador. Então, toda vez que o processador, né, seu processador de 3 GHz lá, 3 milhões de vezes por segundo, ele faz exatamente isso aí. Né? Ele vai lá, busca um cara da memória, faz um decode para ver o que ele tem que fazer, executa e algumas instruções colocam isso em memória. E voltando a esse slide aqui, eu queria falar, quando a gente quer fazer o processo ao inverso,
nem sempre é tão fácil, principalmente, mesmo para quem entende de assembly, bate o olho no código e sabe o que está acontecendo. Porque o otimizador te passa muita rasteira. E agora eu vou fazer um desafio aqui, ó, com o otimizador ligado. O que essa função faz? O primeiro, não vale quem já mostrei, hein? Vou tirar o otimizador. Vou melhorar ainda, para você não ter que preocupar com itens de função. Então, divide por 64. Difícil, né? Difícil para danar. E aí alguém pensou, cara, isso é muito difícil, vou desenvolver alguma coisa para tornar isso mais fácil. E aí inventaram os descompiladores, que no nosso caso, né, plataformas Apple, existe o Hopper, não é de graça, tem uma demo version que te permite ficar 30 minutos nele, e acho que a licença, pelo que eu olhei ontem, se não me falha a memória, é R$430. É porque fazer isso é muito difícil. Então a interface do Hopper é essa. Do lado esquerdo você tem quando você abre um binário, né, vamos supor que você abre o framework do UIKit, que é o que normalmente eu faço, quando eu preciso resolver um problema. E aí tem a lista de funções, a parte do meio é o assembly, que provavelmente ninguém nem vai ver ela. E a parte de baixo, que é a parte mais interessante, que ele gera para a gente um pseudocódigo. Um pseudocódigo que não é fácil de entender, mas também não é impossível. Né? Quem começou no Objective-C, também tem algum conhecimento, vai ser até mais fácil. Quem só conhece Swift, aí complica um pouco. Então, assim, o Hopper ajuda demais. Né? Você não precisa mais entender assembly. Basicamente é isso. Vamos ver um exemplo do mundo real, né, que eu passei. Em certa feita, chegou um bug para mim, que é um campo de senha, que o comportamento dele não era igual ao comportamento normal de um campo de senha. Quando você sai do foco do campo e volta, quando você toca o backspace, ele limpa o campo inteiro. O PO não queria isso, o PO queria item a item. E aí, o que o desenvolvedor fez? Implementou o should change characters in range. Quando o cara tocar o backspace, ele arranca o último caractere do text field. E aí, quem lembra da palestra de localização ontem sabe que nem sempre você remover um caractere, vai ter, né, a string vai ter menos caracteres. Só que o problema não é esse, o problema era a acessibilidade. Quando eu ligava o VoiceOver, ele ficava falando marcador, marcador, marcador. E esse não é um comportamento quando você está sem sair e voltar. E aí, o que eu pensei? Bom, o text field sem modo de senha funciona. Então, tem algum flag lá dentro que indica né, ele precisa apagar tudo ou apagar caractere a caractere. E aí, eu usei a ferramenta muito importante que é o Time Profile, para ver o call stack. Né? Então, o que eu fiz? Abri o app, digitei a senha, saí do campo, voltei de novo, startei a gravação do Time Profile, dei o backspace, parei e vi o call stack. E aí eu vi isso aí. Clear on edit if needed. Seems promising. E aí eu joguei isso no Hopper e aí veio esse código para a gente. Basicamente, o que esse código faz lá de cima? Ele pega o endereço da variável, né, não do text field, mas de uma view dentro do text field. E pega essa variável que chama fflags, soma os dois, faz uma aritmética de ponteiros e faz um bitwise end com 20. E primeiro eu vou explicar como o objeto é alocado na memória, né? Quando você fala você chama o construtor, o sistema operacional vai te dar uma posição de memória que ele já alocou para o tamanho do objeto, e os objetos têm um tamanho, os dados do objeto têm um tamanho, e esses tamanhos vão sendo colocados um embaixo do outro. Isso é muito simplificado, porque tem coisas de alinhamento para performance, isso é uma coisa bem simplificada, mas
Basicamente é isso. Então, voltando aqui, né? Por isso que ele pegou o endereço do meu objeto mais o fflags, que é mais a posição do item lá dentro do text field. E o que é esse 20? 20 é 32 em decimal, que é o quinto bit né, se for colocar 1, 0, 0, é o quinto bit para frente. Então, no bitwise end só é 1 e 1 quando os dois são 1s. Só é 1 quando os dois são 1s. Então, o bitwise end serve para você testar se um bit está setado. E, nesse caso, é o quinto bit. Então, minha suposição é que lá dentro tem algo parecido com isso, que é um option set, né, que cada um representa, cada item do enum, né, que significa, da struct, é um bit diferente. E como que eu decidi resolver isso aí? Primeira coisa, pegar o field editor, que é um subview do text field. Então, na hora que o cara começou a edição, né, o cara entrou no foco do campo, eu vou lá e pego o field editor. Esse código aí eu pego o field editor. Vai lá nas subviews do text field e pega um cara que é UI field editor. Por que eu não posso simplesmente pegar o field editor, assim, classe, sem ser string? Porque ele não está disponível para a gente. E depois eu criei um método chamado changeClearFlag, que vai lá e seta o flag de novo. Ou de seta, né? Então, esse changeClearFlags vai lá, busca a posição de memória que o fflags está. Esse é o código que vai lá e busca a posição de memória. E a primeira vez que eu fiz, né, que eu tive que fazer isso, era Objective-C. E quando eu falei assim, cara, eu não vou mostrar Objective-C lá para a moçada em 2019. Então, quando eu fui fazer em Swift, não, cara, em Swift deve ser muito difícil fazer isso. Mas não, é mais fácil. É muito mais fácil. Não tem aqui disponível o código Objective-C, mas quem quiser, depois só me falar. E depois eu carrego esse cara num objeto. Né? Esse fflags aí não é o mesmo fflags que está lá no field editor. E aí eu coloco esse operador aí que é para... É um bitwise end também, mas no final da operação é o mesmo número, mas com o quinto bit zerado. Né? E depois eu dou esse store bytes, que é para ele lá na memória e substituir o do fflags. E funciona. Mas qual o problema dessa solução? Principalmente ele não é a prova de futuro. Porque a Apple pode mudar isso a qualquer momento, e fez. A primeira vez que eu fiz que eu trabalhei com isso, o target min nosso era iOS 7. E se você separar aqui, a única diferença é que em vez de 20 é 10. E 10 é 16, é um bit para trás. Então, se for fazer isso aí, você vai ter que colocar um condicional. Se for iOS 10 para frente, é o quinto bit. Mas assim, resolvi meu problema. E agora eu vou falar como que eu consegui resolver 2 problemas me envolvendo com o emulador de Nintendinho. Na CPPCon de 2017, o pessoal da Microsoft apresentou como que eles estavam fazendo cross-platform com C++, né? No caso com o Dropbox. Então, eles faziam o core deles tudo em C++, e o iOS e o Android chamavam o mesmo código. A vantagem disso, bom, não precisa nem falar, né? Codifica uma vez só, testa uma vez só. E a última vez que eu aprendi C++ era em 99, eu nem lembrava mais. Aí, qual a melhor forma de aprender C++? Fazendo emulador de Nintendinho. Que aí eu ia resolver 2 problemas. Eu sempre quis saber como um emulador funcionava e como o Nintendinho funcionava. E aí eu acabei fazendo mesmo. Está lá no meu GitHub. E nesse processo, como eu queria que eles fossem cross-platform, eu precisava gerar os projetos, né, no Xcode e no Visual Studio, para rodar no Windows também. E aí eu conheci o CMake, que faz isso, e gera os projetos. E a gente tinha um problema antes, que era merges em projetos.
E com esse método, né, o desenvolvedor não precisou mais ficar fazendo merge de projeto, porque ele criava o próprio projeto. Teve uma talk ontem muito boa também, que gerava projeto, eu esqueci o nome do projeto que faz isso. E é isso. Além disso, o projeto tinha um tempo de build muito grande. E aí eu acabei descobrindo, quando eu gerei o projeto, o tempo de build caiu pela metade. E aí acabamos descobrindo que era uma flag que tinha dentro do Xcode Project lá, que tornava o build mais lento. Então, eu acabei resolvendo 2 problemas, né, tendo a curiosidade de saber como funciona o emulador de Nintendinho. É isso. Perguntas? Pessoal, vai ter um sorteio de uma camisa do São Paulo, autografada pelo Daniel Alves. Então, quem quiser participar do sorteio, tá aí a chance. Além disso, o Banco Inter está com vagas para dev de todas as senioridades para BH. Pode falar comigo ou no stand ali fora também. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado, pessoal.